Alguns voos deram certo para ele e foram bem rentáveis. Outros foram desastrosos e ele pagou caro por isso. Mas quando ocorria um desastre, ele me contava sobre as lições que tinha aprendido e da alegria que havia sentido durante a aventura. É apenas dinheiro, ele dizia, não é o fim do mundo. Ele não ficava nem um pouco intimidado quando as pessoas se exasperavam por causa de alguns dos seus tiros no escuro. Ele parecia quase impenetrável a objeções. Quando as pessoas lhe diziam que estava doido por pensar em uma nova aventura ou voo, ele apenas lhes dava um amplo sorriso e respondia com base em alguma segurança interior. Você provavelmente está certo, mas todos vamos descobrir isso em alguns meses, não é mesmo? Mas ele nunca deixou que a taxa de aprovação dos seus colegas afetasse sua capacidade de avaliação de risco. Ele não era nem imprudente, nem avesso ao risco. Acreditava somente que um risco calculado aqui e ali iria mantê-lo na vanguarda do crescimento. Há alguns anos, a Willow decidiu assumir um risco calculado e iniciar um ministério direcionado a gerações entre 18 e 28 anos de idade. O ministério foi chamado Eixo. Não entendíamos muito disso, mas contratamos alguns funcionários, fizemos algumas orações e decolamos. Atualmente, existem cerca de 2.000 desses jovens comparecendo aos cultos do Eixo. É um dos mais estimulantes ministérios da nossa igreja. Fico muito satisfeito de termos assumido aquele risco. Como já mencionei no capítulo anterior, recentemente fizemos isso de novo, quando tentamos levantar 70 milhões de dólares, 50 milhões em dinheiro, com mais 20 milhões que já havíamos separado para serem utilizados para as futuras necessidades de construção. Sim, havia um enorme risco envolvido, mas Deus abençoou enormemente nossos esforços. Fico feliz por termos assumido aquele risco. Atualmente, estamos assumindo um novo risco com os nossos centros ministeriais regionais. Não sabemos se esses centros vão funcionar corretamente, podem falhar. Mas, como acreditamos que são riscos calculados conforme a direção do Espírito Santo, estamos optando por investir neles, tanto pessoas como recursos. Eis a questão. Alguns líderes assumem riscos de forma imprudente e estão matando suas igrejas. Estão arriscando muito e com muita frequência. O problema deve ser a existência de algum inconsequente apostador de fazendas, alimentando seu processo de tomada de decisões, convencendo-os de que quanto maior o risco, melhor. Outros líderes, em contrapartida, são quase totalmente contrários ao risco. Jamais assumiram um risco na sua vida adulta. Provavelmente há alguém por trás dos bastidores que ficam sussurrando no ouvido: arriscar é ruim. Se você falhar, será o fim do mundo. Quem está inspirando sua avaliação de riscos? Você sabe quem é? Está na hora de rever a sua lista de mentores. Será que não é o momento de definir novos conselheiros que pudessem aumentar ou diminuir seu perfil de risco, de acordo com sua necessidade? Consultando conselheiros sobre avaliação de desempenho. Uma das complexas questões que enfrento na Willow é saber como lidar com uma equipe que não tem bom desempenho. No minuto em que percebo que terei de tomar uma decisão relativa a isso, fico de prontidão. Por quê?
porque isso envolve pessoas e, como acabei de mencionar, uma das minhas convicções básicas é que as pessoas são o maior tesouro de Deus. Consequentemente, jamais considero esses assuntos levianamente. É comum que, durante conversações a respeito do desempenho dos funcionários, fica mediante silenciosamente sobre os ensinamentos dos dois homens que mais influenciaram meu raciocínio a respeito dessa questão. Quem são eles? Jesus e Peter Drucker. Nessa ordem, é lógico. Ecoando em minha mente durante essas discussões, fica a expressão de Jesus: o trabalhador merece o seu salário. Lucas 10:7. Isso significa que o empregador que esteja recebendo um serviço valioso, eficiente e regular de um emprego deveria oferecer um salário conveniente e honrar tal empregado. Não, esse mesmo ensinamento, entretanto, implica que, se um empregador não estiver recebendo um serviço valioso, eficiente e regular de um trabalhador, então o trabalhador já não é mais digno do seu salário. Os rendimentos deveriam cessar ou, ao menos, ser reduzidos. Peter Drucker certa vez me disse: Bill, quando se trata de pagar funcionários, mesmo funcionários de igreja, um baixo desempenho é inaceitável. Nunca esqueci aquilo. Por isso, por isso, quando é trazido à minha atenção que temos um funcionário com baixo desempenho, agimos rapidamente. Chamamos isso pelo que realmente é: inaceitável. Em seguida, imediatamente, tentamos discernir a causa do baixo desempenho. Trata-se de uma má adaptação à função ou foi um treinamento inadequado? Os nossos objetivos ou expectativas para essa pessoa são irreais? Ele ou ela está sendo mal gerenciado? Se assim for, a igreja está falhando e, nesse caso, deve ser responsabilizada. É terrivelmente injusto culpar empregados por um baixo desempenho quando não estão recebendo a orientação, o aconselhamento, o treinamento ou o gerenciamento que precisam. Na verdade, se houver uma série de empregados com uma baixa performance, pode ser prudente examinar seu supervisor para verificar se é um problema de liderança em vez de uma dificuldade com a performance do empregado. Entretanto, se a baixa performance de um empregado for derivada de um padrão de relacionamento pernicioso, problemas com autoridade, desonestidade ou a velha e antiquada preguiça, devemos chamar a atenção do empregado de forma direta e dispor um plano de aprimoramento imediato. É de esperar que possamos resolver a situação, mas se após muitos meses de um esforço consciente por ambos os lados, o funcionário segue não sendo capaz de fornecer um serviço valioso, eficiente e regular para a igreja, até mesmo conversas mais duras ocorrerão. Se essas conversas não levarem a uma solução, o empregado será certamente demitido. Sempre que somos forçados a dispensar funcionários, oferecemos generosos pacotes de desligamentos e qualquer suporte necessário para a transição. Mas generosidade não significa fechar os nossos olhos à verdade a fim de sermos bonzinhos ou de evitarmos conversas desagradáveis e decisões duras. Generosidade não significa que devemos manter
Um funcionário que não tem um desempenho adequado. O trabalhador merece o seu salário, mas se não estivermos recebendo o trabalho adequado, o acordo está cancelado. Baixo desempenho é inaceitável. Certa vez estava abordando questões relativas aos funcionários para um grupo que estava aconselhando em determinado momento. Um pastor mais experiente de uma importante denominação começou a balançar a cabeça e a dizer: Você faz soar como se realmente pudesse demitir um funcionário que estivesse causando problemas. Bem, respondi, não sei se devo resumir isso, mas certamente podemos e faremos se necessário. Ele disse, eu jamais poderia fazer isso. Por que não? Perguntei. Porque minha denominação torna quase impossível eliminar um funcionário. Na verdade, provavelmente não poderia demitir meu pastor associado se ele estivesse fazendo sexo com a organista em cima do órgão durante o culto das 10 horas da manhã. Bem, respondi, isso é um problema. E ainda bem que é seu e não meu. Prossegui sugerindo que aquela denominação como um todo devia rever sua política de pessoal. Na minha opinião, muitas igrejas e líderes de igrejas precisam fazer isso. E deve-se começar refletindo sobre quem fundamenta a sua tomada de decisão no que se refere à contratação e ao gerenciamento de funcionários pagos. Você sabe? São as influências corretas? Estaria na hora de uma mudança? Consultando meu conselheiro sobre excelência. A Bíblia tem muito a dizer sobre o valor da excelência. Por isso, afirmamos que esse é um dos 10 maiores valores da nossa igreja. Dizemos dessa forma: a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Quando tenho de tomar uma decisão que envolve o valor da excelência, penso em 2 empresários de Michigan. Um é Ed Prince. Ele já morreu há vários anos, mas era a força impulsora da Prince Corporation, uma das principais fábricas de componentes automotivos. O outro é Rick DeVos, cofundador da Huawei. Os níveis de